Bom dia, crianças! Como estão vocês? Tudo bem? Graças a Deus! Mais uma vez começando nossa aulinha. Vamos cantar? Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus querido, agradecemos ao Senhor por mais uma semana que passou, uma semana que está começando, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas crianças, cuida de cada uma delas, ó Pai, cuida de nossas vidas, obrigada por todas as bênçãos, Senhor, abençoe nossa aula que agora vamos começar. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? Graças a Deus. Hoje nós vamos começar nossa aula adorando ao Senhor com essa música, tá bom? Então vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus da Bíblia, o Criador. Então vamos cantar. Maravilhoso sim, maravilhoso sim, maravilhoso sim, é meu Senhor, é Deus e Salvador, de tudo Criador, maravilhoso é Cristo Senhor, é a rocha eterna, o Rei prometido, meu guia e bom pastor, quero adorá-lo, em tudo honrá-lo, maravilhoso é meu Salvador. E é isso mesmo, né? O nosso Deus, tão bom, tão maravilhoso, digno de glória, de honra e louvor. Amém, crianças? Vamos cantar mais uma música que nós gostamos tanto, não é? Uma música que fala do grande amor de Deus, do nosso Jesus querido, que tanto nos ama. E vamos amar ao nosso Senhor também. Tá bom, crianças? Cantemos com alegria. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Amém, crianças? E graças a Deus, não é? Agora nós vamos cantar a nossa musiquinha oficial da nossa lição de José. Tá bom, crianças? Vocês já conhecem bem, não é? Então vamos cantar com alegria. Quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo, Ele quer te defender. Firma os olhos com fé, Cristo pode te livrar, nele deves confiar. É
sem par, firma os olhos com fé. Isso mesmo, não é? Olhando para Jesus continuamente, nunca esquecendo. Ó, crianças, vamos recordar o nosso novo pedacinho que estamos aprendendo, não é? Que está lá no livro de Josué, na palavra de Deus. Nós já estamos aprendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? A palavra viva, a palavra eterna. E que a Bíblia está dividida em duas partes, não é? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Já aprendemos também que o nosso versículo de Jeremias 29:11 está lá na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento. Como também o livro de Josué, não é? Que também está no Antigo Testamento, o nosso versículo. No livro histórico, livro de Josué. Vamos repetir? Vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus falando para Josué e para nós também. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Então, crianças, vamos fazer a nossa tarefinha, vamos decorando o nosso pedacinho da Bíblia, vamos aprendendo e guardando a palavra de Deus no nosso coração. O salmista já nos ensina: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vamos guardar, não é? Vamos aprender, vamos guardar a palavra de Deus no coração. Amém, crianças? Nós vamos cantar mais uma musiquinha antes de nossa lição, tá certo? Vamos cantar aquela música que as crianças gostam tanto de cantar, não é? Que fala do grande amor de Deus, a bondade de Deus para nós. Vamos cantar. Deus é tão bom pra mim. Veja como estou contente. Minha vida é diferente. É que de novo nasci. Deus me criou pra si. Mas eu fui como a ovelhinha que saiu pra andar sozinha. Fui para longe de Deus, mas o pastor veio me buscar. Ovelhinha assim perdida, deu por mim a sua vida e me salvou. Eu recebi no meu coração a Jesus pastor amado, perdoou-me do pecado e assim de novo nasci. E graças a Deus, né? Por essa música tão verdadeira que fala do nosso Salvador Jesus, que veio nos buscar, o nosso pastor. Crianças, vocês estão lembrando, não é? Na semana passada, nós falamos, não é? De tudo o que aconteceu com José. Aquele sonho, não é? Que ele interpretou, o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, e que aconteceu assim como José interpretou. O copeiro voltou para o palácio, né? Estava trabalhando novamente para o rei Faraó, mas o padeiro foi morto. Crianças, mas vocês lembram? Vocês lembram? A Bíblia nos ensina que o copeiro, porém, esqueceu de José. E José ficou ainda 2 anos inteiros naquela prisão. Mas, crianças, todos os dias que ele continuou naquela prisão, José nunca ficou triste, nunca desanimou, nunca desistiu. Ele continuava firme, fiel. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus é soberano, que Deus estava com ele e ia fazer o melhor. E assim foi, crianças. Depois de tanto tempo, uma noite lá, o faraó, o rei Faraó, ele teve um sonho, crianças, que perturbou muito ele. Primeiro, ele sonhou com 7 vacas bem gordas à beira do rio Nilo, pastando ali, e de repente vieram 7 vacas magras, feias, comeram as 7 vacas gordas e continuaram feias e magras.
A Bíblia diz que o rei acordou, ficou pensativo, depois ele dormiu de novo e sonhou com 7 espigas bem cheias, bem bonitas, ali no campo. E na verdade, logo vieram mais 7 espigas feias, queimadas, falhadas, comeram aquelas 7 espigas bem cheias, bonitas, e continuavam falhas, continuavam feias, não é? Cheia de falhas e queimadas. Então o rei acordou, e quando foi na manhã seguinte, o rei ficou muito preocupado, não sabia o que significava aquele sonho, ele queria saber a interpretação. Então a Bíblia nos conta que o rei Faraó, ele chamou ali os magos, os sábios, os entendidos, né, que podiam contar para ele, que podiam interpretar para ele aquele sonho. Então o rei mandou chamar todos esses homens, e eles chegaram ali, e a Bíblia nos conta que o rei, ele contou o sonho para aqueles homens, mas sabe, crianças, ninguém daqueles homens conseguiam interpretar o sonho do rei. A Bíblia diz que ele sonhou aquele sonho que eu já falei: 7 vacas gordas pastando ali nas margens do rio Nilo, vieram as 7 magras e feias, comeram as gordas, continuaram fracas, falhas, não é? Magras, feias, e aqueles homens não conseguiam entender. O rei disse: eu também tive outro sonho, sonhei com as 7 espigas lá no campo, tão bonitas, tão cheias, e de repente vieram 7 espigas feias, queimadas, falhadas, comeram as boas espigas, cheias e bonitas, e continuaram falhadas e feias. E eles não sabiam, eles não conseguiam, crianças, explicar aquele sonho. Naquele momento, o rei ficou muitas vezes pedindo que eles interpretassem, ele queria saber o significado do sonho. O rei já estava ficando muito zangado, o rei já estava ficando muito bravo, e naquele momento eles diziam: mas a gente não está sabendo, tanto aqueles homens sábios, os encantadores, todos ali, tudo só enrolando o rei. O rei descobriu que estava sendo enrolado, e ele ficou muito bravo mesmo. Ele disse que se eles não conseguissem interpretar aquele sonho, todos eles iam ser punidos, iam ser castigados. E naquela hora, crianças, certamente, Certamente que aquela conversa, aquelas palavras chegaram até o copeiro, que estava por ali, O copeiro Mó estava também escutando, estava sabendo tudo o que estava acontecendo. E quando ele, crianças, ouviu mesmo, aquele burburinho, escuta que diz aqui: Faraó contou os sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Ninguém sabia a interpretação. Nesse momento, o copeiro, que tinha esquecido completamente de José, lembrou de José, e naquela hora ele falou, olha o que ele disse. Então o copeiro Mó falou a Faraó dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Agora ele lembrou de José e sabia que foi um pecado que ele fez, esquecer de José. Tanto que José pediu e ele esqueceu. Então agora ele disse: ó rei, das minhas ofensas me lembro hoje. E então ele contou: sabe, rei, quando nós estávamos lá na casa do cárcere, lá havia um jovem, ele falou, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E ele interpretou os nossos sonhos, ele falou tudo como tinha que acontecer, e tudo aconteceu conforme o que ele nos interpretou. Assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e o meu colega, o padeiro, ele foi enforcado. Quando o copeiro falou assim, naquele momento, que ele ficou ali tão sentido, porque agora que ele lembrou de José, todo esse tempo, 2 anos, ele não podia lembrar de José, esqueceu completamente. Ó, crianças, como é tão ruim, não é? Esquecer
de alguém que foi tão bom conosco. Sabemos que nosso Deus, ele nunca esquece. Deus está sempre conosco. Sempre ele lembra de nos abençoar, de nos guardar, de nos guiar. Ele cuida de nós. Como é tão bom. Por isso, crianças, nós precisamos confiar e confiar sempre no Senhor. Lembrar que Ele está conosco sempre. Você, quando tiver problemas e dificuldades, tristezas na vida, nunca esqueça, Deus está com você. Ele prometeu, eu estou com você sempre, eu estou contigo. Então não precisamos ficar com medo, como diz o nosso versículo, não precisamos ficar assustados, só precisamos confiar. José sabia que um dia algo ia acontecer e esse dia chegou. Agora o copeiro, tão triste, tão envergonhado, contando para o rei sobre José, o jovem hebreu que estava naquele cárcere, que pediu tanto para ele lembrar e falar dele para o rei. Então, quando o faraó ficou sabendo, que existia alguém que podia interpretar o sonho, que já havia interpretado o sonho do copeiro e que deu certo, ele perguntou onde ele está, manda buscá-lo, E logo, certamente, crianças, alguém foi lá naquele cárcere e falou para José, José, anima-te, o rei está te chamando, ele precisa de você agora. E a Bíblia diz que finalmente, José certamente tomou um banho, se barbeou, ficou bem limpinho e veio até ao palácio de Faraó. Crianças, quando chegou ali, o rei logo perguntou, para o José, falou para ele, olha, eu tive aqui 2 sonhos e ninguém conseguiu interpretar esses sonhos. Ouvi falar que você é bom de interpretar sonhos, então eu quero que você interprete esses sonhos que eu tive essa noite, que está perturbando, perturbando o meu espírito. O faraó falou assim. E então, crianças, o faraó começou a contar o sonho, Primeiro ele falou, no meu sonho, estavam 7 vacas, tá vendo, crianças? 7 vacas gordas e tão bonitas, comendo, pastando às margens do Rio Nilo. E vieram 7 vacas magras, comeram as gordas, continuaram magras e feias. E eu acordei. Aí eu tive outro sonho. Sonhei com 7 espigas bonitas, lindas, cheias. Estavam ali no campo e de repente levantavam-se 7 espigas magras, queimadas, falhadas. Comiam as 7 espigas boas e continuavam feias, magras, falhadas. E então eu acordei e eu quero saber que sonhos são esses. E quando ele falou assim, certamente, crianças, José, ele não se engrandeceu ali. José era tão humilde. José, ele amava a Deus. José sabia que ele dependia de Deus em tudo. Deus estava com ele. E ele falou ao rei, rei, os sonhos são de Deus. Eu não tenho nenhum poder para interpretar sonhos. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, ele tem todo o poder. E ele que pode decifrar os sonhos. E certamente que Deus estava ali, mostrando, enquanto o faraó contava o seu sonho para José, Deus estava mostrando a José todo o significado daquele sonho. Quando ele terminou, então, escuta, José falou para ele. Então José disse a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Então ele mostrou que não era ele, mas era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz o melhor, o Deus que sabe todas as coisas, nosso Deus soberano. Ele mostrou a Faraó o que havia de acontecer, porque o nosso Deus tem todo o poder. Meninos e meninas, nunca esqueça que o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, que um dia nos amou primeiro, Providenciou o meio de nos salvar através
do seu Filho bendito, Jesus Cristo, que veio e morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. E como nós já sabemos, não é? Que o nosso Jesus não ficou morto. Ele sofreu tanto naquela cruz, derramou o seu sangue, mas ele não ficou morto. Ele venceu a morte para nos dar vitória, para tirar o pecado de nossa vida. Graças a Deus, nosso Jesus ressuscitou e está vivo lá no céu, cuidando de você, cuidando de mim. Ele está lá no céu, mas ele também nos abençoa aqui, está conosco sempre, a cada dia, como estava com José. Está com você também. Só precisa confiar. Naquele momento, crianças, quando José falou para o rei, o sonho é um só. E ele ficou logo maravilhado, não é? Já sabia que realmente José estava falando a verdade. E ali José começou a falar para ele, crianças, que aquelas 7 vacas lindas, formosas e gordas, não é? Eram 7 anos que vinha, 7 anos de fartura, grande fartura, como também as 7 espigas lindas, cheias, não é? Bonitas, eram 7 anos. O sonho era um só, 7 anos que Deus ia dar de grande fartura. Mas, depois desses 7 anos de fartura, viria o quê? Uma grande fome. Por isso que aquelas 7 vacas magras e as 7 espigas falhadas e queimadas eram os 7 anos de fome que viria sobre a terra. E ali José explicou tudo para o faraó. Diz que Deus estava querendo que o faraó soubesse de tudo, que o faraó podia escolher então um homem sábio, que pudesse nesse tempo de fartura guardar muito mantimento ali no Egito, mas guardar muito mantimento mesmo durante os 7 anos de fartura. Por quê? Quando chegasse os 7 anos de fome, o Egito não ia sofrer. Lá no Egito teria comida por muito tempo para as pessoas. E então o faraó ficou maravilhado quando José contou o sonho, explicou tudo, a interpretação. Escute o que foi que o faraó falou. Quando José disse que ele precisava achar um homem sábio que pudesse guardar muito mantimento, Faraó falou assim, ó. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu, então, estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Oh, que maravilha! Deus estava preparando o melhor para José, crianças, no tempo certo, porque Deus continuava cuidando do seu servo, cuidando do seu filho ali no Egito, no meio daquele povo, não é? Tudo longe de Deus, que não conhecia o Deus verdadeiro, mas José fez a diferença quando ele chegou ali, tão humilde, não é? Como um servo de Deus fiel, interpretou o sonho, falou a verdade, e ali Faraó logo disse para os seus servos, que homem acharíamos como esse? Em quem há o Espírito de Deus? O faraó não era um servo de Deus não, mas ele entendeu que José era o servo do Deus verdadeiro, que havia um Deus todo-poderoso ali, que José era servo deste Deus tão bom. E o faraó disse, é ele. É você, José, que vai tomar esse lugar. É você que eu vou colocar aqui na minha casa para cuidar de tudo. Ele disse, só no trono eu serei maior do que você. Você vai cuidar de tudo, José. Oh, crianças, naquele momento, não é? Deus exaltou o seu servo. Deus exaltou José. Deus tirou José lá daquela prisão, trouxe José para o palácio e fez de José o governador do Egito, não é? O governador do Egito. Crianças, que maravilha! José agora, ó, foi honrado. O faraó mandou que colocasse anel no dedo de José. O faraó mandou que preparasse um carro, não é? Para que José pudesse desfilar nas ruas. José era o governador do Egito. Era um homem agora importante e que ia trabalhar ali ao lado do rei faraó. E isso ele fez, mas continuou humilde.
José continuou humilde, José continuou servindo ao Deus verdadeiro ali. E ali, crianças, Faraó ajudou muito José. O Faraó, a Bíblia diz que o Faraó deu, não é, a filha do sacerdote para casar com José, fez de José o governador, José tomava conta de tudo, e naqueles anos que realmente foi uma grande fartura, José, ele dava ordem para os seus servos, tá vendo, crianças? Guardando e guardando mantimento, guardando comida, guardaram muita comida, armazenaram, guardaram muita comida mesmo, porque sabiam que depois dos 7 anos de fartura, viriam 7 anos de muita fome. E, ó, crianças, foi maravilhoso. Durante esses 7 anos de fartura, Deus abençoou muito José. Casou-se, teve 2 filhos, Deus abençoou a sua vida, ele conseguiu conquistar mesmo a confiança do rei Faraó, e assim José era um homem importante lá no Egito. Mas, crianças, passaram-se os 7 anos de fartura e agora estavam começando os 7 anos de fome. E na nossa próxima aula nós vamos descobrir o que aconteceu nos 7 anos de fome. O que foi que aconteceu com José, os irmãos de José que estavam lá em Canaã. Nós vamos descobrir muitas coisas na nossa próxima aula, tá certo? Mas hoje nós vamos ficar pensando como nosso Deus é bom, não é? Como nosso Deus, crianças, exalta aqueles que confiam nele. Ó, como ele exaltou José, como ele abençoou José tanto. Por quê? Porque José ficou firme, ficou fiel. Então, meninos e meninas, nunca esqueça, Deus está com você em qualquer situação. Você só precisa ficar fiel. E o Senhor vai abençoar a sua vida. Amém, crianças? Nossa lição de hoje. Vamos terminar cantando aquela música? Creia e observar. O fiel obedece. Creia e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Creia e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Não te mandei eu? Ser forte, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Vamos recordar, vamos aprender o nosso pedacinho e guardar no coração a palavra de Deus. Amém, crianças? Vamos terminar hoje e que Deus abençoe a sua vida, te dê saúde, te dê uma boa semana, tá bom? Na presença do Senhor. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus querido, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é tão bom, tão precioso. Sempre o Senhor ajuda o seu povo, aqueles que confiam em Ti, ó Pai. Muito obrigada pela Tua palavra, que é verdadeira, Senhor. Abençoe as nossas crianças, ó Deus, que estão ouvindo a Tua palavra, que elas estejam crescendo e frutificando para a Tua glória, Senhor. Abençoe, ó Pai, as nossas crianças. Nos dê uma boa semana. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E crianças da vila, continue estudando, tá bom? Continue pensando na palavra de Deus, estudando seus versículos. E logo estaremos aí de volta, tá bom? Beijo pra vocês, meus amores. Até a próxima. Até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Tchau, crianças. Até a próxima.